Bienvenidos al programa Energía Positiva y Ahora ¿Qué hago? Es un programa creado para aportar ideas positivas que calman la mente y nos ayudan a superar la crisis y a tomar mejores decisiones. Como siempre, invitamos a personalidades de la odontología y el día de hoy tenemos nada más que el doctor profesor Rafael Francisco Lía Mondelli, que es el profesor titular del Departamento de Dentística, Endodoncia y Materiales Odontológicos de la Facultad de Odontología de Bauru, Universidad de San Paulo. Es tiene maestría en dentística y es doctor en rehabilitación oral. Además, es el coordinador de los cursos de especialidad, actualización y mini residencia en dentística de la Universidad de San Paulo. El tema del profesor hoy es tratamientos clínicos integrados, fracturas de dientes anteriores y cierre de diastemas. Muchísimas gracias por su participación, doctor Rafael Mondelli. Sea bienvenido. Gracias, Moacir. É um prazer muito grande compartilhar com você e com todos os seguidores de seu canal. Parabenizar pela iniciativa, pelo trabalho que realiza, né, com a finalidade de podermos exponer, né, vários temas importantes para compartilhar com os clínicos generais, de tal sorte a podermos contribuir de alguma maneira para incrementar os serviços, os tratamentos e que se possam utilizar algumas dicas clínicas de que vou falar para vocês. Muito contento pela invitação de poder falar para vocês e parabéns pela iniciativa do programa. Muchísimas gracias a usted, profesor. Realmente es innegable que su charla hoy será muy productiva. ¿Ah? Doctor, sabemos que las lesiones dentales traumáticas, los traumas que ocurren sobre los organismos dentales, más comúnmente por accidentes como golpes o caídas, las personas, los niños se caen, las personas jóvenes se caen, los adultos se caen, y también por los traumatismos deportivos, es muy común también, y muchos accidentes de automovilismo. Y casi todos estos accidentes afectan los incisivos centrales superiores. Bueno, ya con este preámbulo sabemos que tenemos fracturas de los dientes anteriores que hay que rehabilitarlo. ¿Cuál es la resina indicada? Híbrida, microhíbrida, micropartícula o nanopartícula. Vemos que hay una contingencia enorme de resinas. ¿Cuál sería la resina indicada en estos casos? Bom, na realidade, hoje, nós, né, aqui para começar né, o chamamento do curso, então, mais uma vez, graças pela invitação, professor Moacir Menendez. É muito importante, eu creio, nós outros podemos apresentar, né, o que hacemos durante os cursos de graduação, de especialidade, de maestria, doutoramento e a formação dos cirurgianos dentistas, né, tanto como especialistas, como também professores de várias universidades de Brasília e também de fora do Brasil. Então, é um prazer muito grande. E hoje vamos falar um pouco de tratamentos clínicos integrados, desde dientes fracturados, como também CR de diastemas. Então, tenho alguns casos para compartilhar com vocês, de acordo com os questionamentos, as perguntas que vai ser feita pelo professor Moacir Menendez. Então, na realidade, hoje, né, nós temos uma importância muito grande na estética, na vida das pessoas. Isto é importante que vai alterar a rotina de los consultórios, uma influência muito grande para tratamentos estéticos, cosméticos, e restaurações, né, imperceptíveis para os pacientes e quem está observando. E é muito importante que o cirurgião dentista tenha os fundamentos necessários para a sua aplicação. De tal sorte que nós outros tenhamos, né, resultados estéticos satisfatórios em termos de cor, textura, forma, anatomia, né? E é lógico que o material que é muito
utilizado para restaurações estéticas de pequeno tamanho e grandes tamanhos, grandes reconstruções, reabilitações, né? É a resina composta. A resina composta é um material muito interessante, porque tem a possibilidade de ser inserido dentro da cavidade uma forma plástica, onde vamos fazer a fotopolimerização, né, com equipo de luz, e onde vamos fazer a utilização do material, de um sistema adesivo para aderir a restauração às cavidades, às paredes da cavidade. E é lógico que, quando falamos de resina composta, nós temos todo o desenvolvimento das resinas compostas, desde das autopolimerizáveis, as microparticuladas, que foram as primeiras, né? As macroparticuladas, perdão, daí as partículas pequenas e micropartículas. As microparticuladas eram uma resina que hoje praticamente são poucos dos fabricantes que tinham as micropartículas. Por quê? É uma resina muito translúcida, que tem uma contração de polimerização muito grande e sofre um desgaste muito grande, mas tem uma estética, uma lisura adequada. Depois das micropartículas, surgiram as resinas híbridas, com maior incorporação de carga inorgânica, e, consequentemente, melhorando consideravelmente as propriedades mecânicas, principalmente para ser utilizada em regiões de alto estresse oclusal e mastigatório, onde se começaram a utilizar em cavidades de classe 4, cavidades de classe 1 e classe 2, e na região posterior. Depois temos a evolução das resinas fluídas, as resinas condensáveis, e depois temos lá cá, né, as resinas microhíbridas e as nanohíbridas, ou nanotecnologias. E hoje são as resinas que temos que utilizar, tanto na região anterior quanto na região posterior. São resinas que apresentam uma maior quantidade de carga, uma melhor distribuição das partículas, consequentemente, vamos ter um maior mantenimento da lisura, menor desgaste, menor contração de polimerização, e são as resinas multiuso, tanto na região anterior, posterior, dentro do sulco gingival, né? São resinas que, trabalhadas de forma adequada, dando um acabado polido, vão ter um resultado muito interessante. E hoje, como temos a evolução também, podemos dizer que depois da nanotecnologia, temos as resinas tipo bulk fill, tanto de tipo flow, quanto de alta densidade, que são, né, materiais específicos para a utilização na região posterior. Então, é lógico que as resinas compostas têm que ter características semelhantes à estrutura dental, desde a fluorescência, quanto também a opalescência. E nesse aspecto, os principais materiais restauradores tentam seguir estas características das estruturas dentárias. E isto é uma lanterna Vansky de ultra LED violeta, onde nós outros conseguimos determinar a fluorescência das resinas compostas para ter uma fluorescência semelhante à fluorescência do ambiente. Então, a fluorescência é a capacidade de fluorescer a luz que está incidindo, uma luz negra, um LED violeta. A opalescência é a característica amarilha, quando temos a penetração da luz. Então, geralmente, a opalescência, a luz incidente tem uma coloração azul, e a luz que vai ser refletida uma coloração, né, mais translúcida, amarilla. Esta é a opalescência. É lógico que as resinas compostas tentam utilizar um conjunto de colores de dentina, esmalte translúcido, para que tenhamos êxito para copiar as estruturas dentárias e ter uma color adequada. Não só a color, forma, mas principalmente características de translucidez, opacidade, opalescência, fluorescência, principalmente em função da idade do paciente. Se o paciente gosta de sair para discos onde tem lugares que tem luz negra, é importante que utilize uma resina composta com fluorescência e também com opalescência. Dentre os materiais, alguns materiais mais importantes que nós outros temos, a resina composta em IPS Impress Direct da Ivoclar Vladente, é um excelente material, onde tem também
né, a fluorescência, mirem, a fluorescência da resina, geralmente as colores mais oscuras de dentina, que tem menor grado de fluorescência, e as colores de translúcido para esmalte, que tem um maior índice de fluorescência. Este é um Impress Direct Color, às vezes para ser uma caracterização intrínseca de um caso, que tienes que fazer uma caracterização com um colorante. Então, às vezes é importante termos isso em la oficina, para muitas vezes conseguir lograr êxito em uma estética, às vezes um substrato que está oscuro, que tem que fazer uma opacificação, uma caracterização intrínseca. E mirem que são resinas, né, acá sob luz negra, onde hacemos a escolha de acordo com a fluorescência, para que tenha uma fluorescência semelhante às estruturas dentárias do paciente. É importante que cada paciente tenha uma fluorescência específica e, eventualmente, podemos escolher a resina composta que vamos trabalhar de acordo com a fluorescência da estrutura dentária do paciente. Aqui uma outra resina muito interessante, né, que tem resultados muito importantes clínicos de baixa contração, de baixa quantidade de desgaste, né, são várias colorações de dentina, de corpo, e aqui as características que o fabricante determina de acordo com as colorações para dentina, para corpo, para esmalte, translúcida, para dentes blanqueados também é muito importante. Se você hace blanqueamento, geralmente vai ter que trabalhar com resinas para dentes blanqueados. Esta é uma distribuição de partículas híbridas com nanopartículas, onde você tem uma homogeneidade mais grande da superfície da resina, proporcionando mantenimento da lisura superficial, mesmo depois de cepilhado, de utilização em la clínica, e uma quantidade mais grande de partículas inorgânicas, aumentando as propriedades mecânicas das resinas nanoparticuladas ou das microhíbridas. As resinas da 3M não apresentam uma fluorescência tão grande, e para alguns pacientes pode ser que tenham uma fluorescência buena e para outros uma fluorescência baixa. Então, por isso que uma luz negra, uma lanterna de LED violeta é importante para nós outros fazermos esse tipo de escolha, principalmente quando temos pacientes jovens, onde tem o hábito, né, de ir para os discos, onde tem luz negra, e daí pode ter alguma sensação inadequada, né, de um negro na cavidade, ou se tem também uma fluorescência muito grande, vai se parecer que tem uma lanterna dentro da cavidade do paciente. A Vitra APS é uma resina nova da FGM, que é muito interessante, que tem um Advanced Polymerization System, onde utiliza uma quantidade mais pequena de canforoquinona. E a canforoquinona é a responsável pelo amarillo da resina composta. E neste caso, os adesivos não têm uma quantidade grande de canforoquinona e temos uma menor alteração de color depois de hecho a polimerização e utilização do adesivo e também das resinas compostas. Existem as resinas da Vitra PS para dentes blanqueados, e acá uma inovação, alguns fabricantes estão lançando uma resina de color única. Então, esta é a Vitra Unique, onde você pode trabalhar, eventualmente, se tem necessidade com uma resina opaca para dentina, mas que, na realidade, apresentam uma característica de efeito camaleão, onde puxam a color do dente para a restauração, facilitando, eventualmente, a obtenção de uma color de maneira mais ácil, né, somente com uma color única. Ainda não consigo utilizar por causa da pandemia, mas é uma possibilidade. Então, Moacir, estas são as principais resinas, né? Algumas opções de resinas microhíbridas, nanohíbridas, que podemos utilizar tanto na região anterior quanto na região posterior. São resinas compostas multiuso, pela característica das nanopartículas ou das microhíbridas, as partículas microhíbridas,
que proporcionam lisuras melhores do que as próprias resinas microparticuladas e com propriedades mecânicas muito melhoradas, em termos de resistência ao desgaste, resistência à fratura, compressão, menor grado de alteração de cor e mantenimento da lisura superficial. Rafael, todas estas resinas son fotopolimerizables, son todos sensibles a la luz, y uno de los factores más importantes para conseguir las características de la resina justamente debe ser el aparato fotopolimerizador. ¿Qué recomiendas? ¿Las lámparas LEDs o las lámparas halógenas para este tipo nuevo de resinas? Na realidade, Moacir, eu creio que nós outros que somos mais experientes, talvez tenhamos, né, algum equipo de halógena em la oficina. Mas é lógico que hoje não se encontra mais para se vender as halógenas, somente LED. E o LED tem a vantagem de ser a geração de luz não tem aumento de temperatura. Então, são equipos mais compactos que não necessitam de um ventilador para resfriamento, mas são equipos que apresentam uma densidade de energia muito grande. E temos que ter um certo cuidado. Por quê? Esse é um trabalho de tese de Lígia Andreatta, uma ex-estudante de nós outros, de graduação, maestria, doutoramento, onde nós outros evaluamos, né, o aumento da temperatura de acordo com o tipo de luz empleada. E aqui trabalhamos com LED de alta densidade de energia, um valo de 1.500 miliwatts por centímetro quadrado, um LED de baixa densidade de energia, os primeiros que foram lançados no mercado, e uma luz halógena, né, da 3M, mais antiga, o Current Light, da XL3000. Observe que, quando nós outros fazemos uma avaliação, este gráfico é a incidência, né, o comprimento de onda do valo, que são 2 comprimentos de onda, o LED azul e um LED violeta na faixa de 400. São 3 LEDs azuis e um LED violeta. A lâmpada halógena tem os filtros para filtrar os comprimentos de onda abaixo de 400 e abaixo de 500 para diminuir o aumento da temperatura, né? E o LED convencional, que é na faixa de 460 nanômetros. Quando nós outros evaluamos o aumento de temperatura, é lógico que hoje o equipo que é mais indicado são os LEDs, tá certo? Agora, uma diferença muito grande, porque quando nós outros trabalhamos com lâmpada halógena, você fazia uma utilização de 500, 600 miliwatts por centímetro quadrado, e era uma densidade de energia adequada. Depois, quando começamos a trabalhar com LED, pensávamos que poderíamos trabalhar com uma energia mais baixa, porque trabalha exatamente no comprimento de onda canforoquinona. E depois observamos que teríamos que trabalhar com uma densidade de energia mais grande. E daí começou-se a trabalhar com LEDs de 800, 1.000 miliwatts por centímetro quadrado, que é o mínimo que o cirurgião dentista tem que trabalhar com LED, de 800 a 1.000 miliwatts, realmente 1.000, 1.100, 1.200. Agora, tomar cuidado com os LEDs de alta densidade de energia, porque, da mesma forma que você diminui o tempo de polimerização, induz uma maior contração de polimerização, porque é uma polimerização mais rápida, com maior grado de energia. E, consequentemente, podemos ter também um aumento considerável da temperatura intracâmara pulpar, causando danos ao órgão pulpar. Principalmente quando nós outros hacemos a polimerização do sistema adesivo. Por quê? Quando miramos acá com LED de baixa, LED de alta ou halógena, mirem a média acima de 5 graus, que é o ponto crítico, o trabalho de Isaac Cohen, onde não se pode aumentar em 5,5 graus a temperatura intracâmara pulpar. Então, mirem, um LED de alta potência para a polimerização do sistema adesivo é crítico,
E depois que hace a aplicação de um incremento de resina composta, ainda aumenta a temperatura. O segundo incremento de 1 milímetro e o terceiro, daí a própria resina, por ser um plástico, já diminui a incidência do aumento da temperatura. Então, um cuidado muito grande com cavidades profundas, a primeira utilização do adesivo e alguns profissionais como fazem para controlar este fator. Durante a polimerização, trabalham com jorro de aire para resfriar as estruturas dentárias e evitar uma sensibilidade, um comprometimento pulpar mais grande. Este trabalho foi feito na cuba térmica com dentes bovinos, e onde aqui temos os gráficos das médias do adesivo, primeiro incremento, segundo e terceiro incremento de resina composta, com LED de alta potência, halógena e o LED de baixa potência. E alguns, chegando até uma temperatura muito grande de 46 graus quando trabalhamos com LED por um tempo mais grande, um LED de alta potência. Então, um cuidado muito grande de trabalhar com os LEDs de alta potência, mas hoje o equipo que é utilizado mundialmente para a polimerização das resinas compostas, tanto híbridas, microhíbridas, nanohíbridas e as resinas tipo flow, também para a região posterior. Bueno, ya abrimos las resinas, los tipos de resinas que existen, cómo las vamos a trabajar, cómo las vamos a polimerizar. Ahora vamos a ver un poco del tratamiento. ¿Cómo tratar una fractura incompleta del esmalte sin pérdida de estructura dental? Este é um tema interessante, esses casos, que eu tenho alguns casos no departamento que não são casos muito fáceis de termos em la clínica, mas eventualmente podemos ter um caso como este. Um paciente onde teve um trauma em um barco, na lancha, teve uma queda e se chocou os dois incisivos centrais. E mire que os incisivos centrais apresentam uma quantidade de cracks, de trincas muito grandes, fendas muito grandes. E esta é uma dúvida que tinha o que fazer num caso como este. Por quê? Você não vai pegar a cabo do espejo e chequear para mirar se vai se fraturar ou não. Certo? Como geralmente nós fazemos quando temos uma classe quarta. O que vamos fazer? Então, este, em minhas charlas, é um caso mais antigo, mas me gusta de demonstrar, porque é uma possibilidade que pode ter o profissional em la oficina. Então, primeiramente, vamos fazer um teste de sensibilidade, radiografia, para vermos se não tem nenhum comprometimento mais grande, radicular, ou que tienes uma necrose pulpar já em função do trauma. E daí vem a dúvida, Qual é o planejamento num caso destes? E neste caso, foi o primeiro que tratei, que eu he hecho. Falei, vamos fazer tratamento del esmalte, um chorro de óxido de alumínio. Se não tem o chorro de óxido de alumínio, pode ser uma asperização com uma punta diamantada em baixa velocidade para remover a capa mais superficial do esmalte, exponer um esmalte mais reativo, no mesmo princípio, quando vamos fazer cierre de diastemas para ser um tratamento prévio do esmalte. Depois, gravado com ácido fosfórico a 37%, pode ser solução ou hair, a solução é mais difícil hoje de encontrar. Nesta época, eu trabalhei com a solução para ter um poder mais grande de penetração. Aplicação de um sistema adesivo, um sistema adesivo é importante, talvez que tenha uma capacidade mais grande de penetração. Vocês vão mirar neste caso que eu trabalhei na época com Primer Bond, a base de acetona da Dentsply, que é um adesivo que tem um poder de penetração mais grande. E depois fazer como se fazer uma carilha ou uma lâmina
de resina flow em la superfície vestibular para tentar manter o esmalte para que não se fracture amanhã, depois de amanhã, sei lá quanto tempo. Não é possível você determinar se pode ter uma fratura, se não vai ter uma fratura. Então, por isso, né, este tipo de tratamento, onde foi feito o chorro de óxido de alumínio por 15 segundos com o equipo. Então, mirem a quantidade de trincas, né, de craques de lo esmalte. Aqui podemos mirar mais facilmente a quantidade de craques, onde foi feito o chorro de óxido de alumínio. Este chorro não... ele não substitui o gravado ácido, é somente para aumentar a reatividade do esmalte. Depois foi feita a proteção entre os dentes com uma cinta de celulose transparente, gravado com solução de ácido fosfórico a 37% por 30 segundos. Lavagem, secagem, aplicação do primer bond 2.1, um sistema adesivo à base de acetona para ter uma maior penetração. Estou tentando penetrar em las trincas, los craques de lo esmalte. Jogo de ar e fotopolimerização. E depois vamos fazer uma aplicação de uma capa muito fina em la superfície de los dois incisivos centrais com a resina flow, como se fosse uma carilha, mas sem desgaste de lo esmalte, solamente no tratamento do esmalte que mostrei para vocês. Depois de aplicado, hecho a fotopolimerização, remoção de los excessos com a lâmina de bisturi, na 12D, remoção do dique de goma, mirem o resultado imediato, foi feito o polido, remoção de los excessos, e acá, depois de 2 anos de acompanhamento clínico, e depois perdi o controle do paciente. Mas mirem o mantenimento da vitalidade, mantenimento do esmalte, sem fratura, sem que se rompa o esmalte que estava com os craques. Então, esta é uma técnica que eu hecho num caso como este, e os profissionais que se deparem, né, com um caso semelhante podem utilizar o mesmo tipo de tratamento. Interessante, muito bello caso, não? Mas em los casos onde há fractura limitada ao esmalte ou ao esmalte e dentina, não? Com pérdida de estrutura dental, pero sin comprometer el tejido pulpar, ya es diferente. En estos casos, ¿cuál es el tratamiento propuesto? Estes são 2 tratamentos. Primeiro, se tem o fragmento, e você tem a perdida do fragmento. Então, na falta do fragmento, vamos fazer as restaurações, tá certo? Com as resinas. Este é um caso que foi feito por professor Adilson, orientação do professor Adilson com Érica, na última turma de la especialidade, que participou desse concurso da FGM, trabalhando as claras com Vitra e o sistema Âmbar APS. Estes são os outros 2º e 3º lugar. Esse é um caso interessante porque provavelmente ganharam o caso, essa foto foi feita pelo um aluno de nós outros de doutoramento na OC, né, que consegue obter estas fotos da opalescência de los dientes e aqui a opalescência conseguida com a restauração final. Então, aqui, escolhendo a color, uma fotografia com luz polarizada, uma fratura, né, da mesial, do ângulo mesial do incisivo central, escolha do color com luz polarizada, mirem lá a opalescência, e acá foram as cores que foram utilizadas para uma restauração. É lógico que, no dia a dia, na oficina, dificilmente, né, o cirurgião vai trabalhar com todas essas colores para obter êxito. Aqui é um caso que foi feito para ganhar no concurso, e por isso que trabalhamos acá de uma forma bastante criteriosa com as colores da resina composta. Eblite, batente palatino,
a resina paradentina 12 A1D, a Transopal, Transielo, OW para dar o halo opaco na incisal e a A1E da Vitra para finalizar e um pouco de Transene para dar um pouco de translucidez. Então, mirem, acendo o lobisel pode ser com uma punta diamantada ou dando acabado de lobisel com disco de li, um bisel um pouco mais grande, um gravado ácido, protegendo com uma tira teflon no dente vizinho, para ser o gravado ácido, haciendo a aplicação do adesivo âmbar, né, depois de o gravado. Então, é importante trabalhar com uma cinta transparente para evitar que se pegue um dente ao outro, que se una. Para depois, aguarda 20 segundos, jorro de ar para evaporação do solvente, fotopolimerização. Acá vamos trabalhar com uma matriz de silicona para ser o batente palatino com uma resina e-bleach, mais translúcida, mais branca, para ser o batente palatino, para depois empezarmos a ser a característica dos mamelones, né? Com uma resina, acá, uma resina opaca, A2D a A1D, para dar um grado de translucidez, opacidade, as características incisales, para depois trabalhar com o Transopal e Transene entre os mamelones, para dar um pouco de translucidez e opacidade, haciendo a aplicação do T-Yellow, OW opaco, o halo incisal, trabalhando com espátula, com pincel, para que consigamos uma lisura mais grande da resina. E isto facilita os procedimentos de acabado e polido finais. Então, depois, lá A1E, um pouco de Transene, para obter o resultado imediato, estético. Depois da acabada da aplicação da resina, necessita ainda alguns acertos em anatomia, primária e secundária. Então, depois de a aplicação da resina, determinando aqui linha de beleza, ângulo das tornilhas incisales. E acá, depois de demarcado, vamos começar a ser a anatomia, uma vista por incisar, onde temos que desgastar o excesso da resina composta. Então, trabalhando com disco de lija para determinar a mesma altura da incisal do dente fracturado, né? Trabalhando com disco de lixa na cara vestibular do dente, acertando as tornilhas proximales. Então, mirem que as restaurações de resina não é solamente escolher a color, é a forma de aplicação, uma aplicação sem borborras, trabalhando com a espátula, com os pinceles, de uma forma estratificada, para que tenhamos êxito em las características, não só em termos de color, mas principalmente em termos de anatomia primária, secundária, opacidade, translucidez, fluorescência e opalescência. Então, mirem o quanto necessitamos, né, de conhecimentos para termos êxito nas restaurações estéticas. Mirem, a restauração, aqui a fluorescência e a opalescência conseguida com a resina Vitra. Um belo caso, se merece su prêmio. É um caso que foi feito por Érica e orientado por professor Adilson, pelo departamento que trabalha também na maestria, doutoramento e nos cursos de especialidade e de mini-residência também. Rafael, en los casos con fracturas grandes, los laminados directos de resina compuesta son indicados. ¿Y nos puedes explicar un poco esta técnica, que es una técnica un poco más difícil? Sí. Nesse sentido, tem um caso muito interessante acá, que apareceu para nós outros na clínica de terceiro ano da graduação. Eu orientei para que nós outros hacemos uma restauração desses dentes anteriores, que sofreram uma fratura muito grande, exposição pulpar, já hecho o tratamento de endodôncia, mas mirem, pela perdida e pela fratura, houve uma movimentação dos dentes por falta de compressão, principalmente dos incisivos inferiores e dos 2 incisivos superiores. E, neste momento, é impossível fazer a reabilitação do paciente.
Então, é um caso que, quando miramos, né, o trespasse, não existe espaço. Temos que recuperar o espaço. E são casos que, muitas vezes, hacemos a restauração da parte fracturada e podemos ter uma diferença de color no remanente coronário. E isto, muitas vezes, temos que fazer em 2 etapas. Fazer a restauração com perno de fibra de vidro para reforço da restauração, da fratura, e depois hacemos uma preparação em forma de carilha para tentar esconder a alteração de cor do substrato oscurecido remanente na cervical, no terço médio cervical, com a resina composta. Então, acá, neste caso, eu fazendo uma avaliação, mirem, a falta de espaço, temos que fazer uma movimentação ortodôncia, e o paciente já estava com os dentes tratados endodonticamente. E daí, chamei o técnico da ortodôncia, da disciplina, que é o Sérgio, que também hecho depois de Vierro, né, o curso de odontologia, e daí ele hecho um planejamento para nós outros fazermos a movimentação com aparatos removíveis, né? Então, foi hecho na moldagem, a confecção de 2 aparatos removíveis, estou enrolando acá, e foi hecho um botão na palatina de los 2 incisivos centrais. Então, qual foi o planejamento? Então, moldagem superior e inferior, encerado, e uma mola para vestibularizar os incisivos superiores e um aparato inferior com arco de Howell para palatinizar os incisivos inferiores, para que nós outros consigamos recuperar o espaço perdido. Então, mirem, adaptando o aparato superior e o aparato inferior, o paciente utilizou os aparatos por 3 meses para que nós outros consigamos o trespasse e o espaço para ser a restauração. Depois disso, foi removido o botão palatino, uma desobstrução de los condutos radiculares, tratamento de los condutos para sermos uma cimentação de pernos estéticos de fibra de vidro. Aqui nesse dia não estava na clínica, talvez utilizaria um perno um pouco mais grande, de diâmetro mais grande, para dar um pouco mais de resistência. Mas, independente disso, foi feito pela Ana Carolina Trentino, que era uma ex-estudante de doutoramento. Então, o batente palatino, a caracterização intrínseca de los mamelones, haciendo a aplicação da resina. Aqui, depois de hecho a remoção do dique de goma, o ajuste oclusal, mirem como foi possível fazer a reconstrução de los dentes depois do recuperamento do trespasse de overbite, overjet, né? E depois trabalhamos, o paciente utilizou umas 2 ou 3 meses os aparatos sem a ativação para mantenimento, né, da posição, da nova posição de los dentes, né, que foram hechas as restaurações. Então, o ajuste oclusal é muito importante. E depois, mirem, dado o acabado e polido, a diferença de coloração. Em alguns casos de dentes fracturados que apresentam comprometimento pulpar e após o tratamento de endodôncia, às vezes pode se quedar com essa alteração de color. E daí podemos tentar, né, melhorar esta situação, fazendo um preparo de carilha e estendendo a preparação por toda a cara vestibular do dente do paciente. Que foi hecho acá, na programação de fazer primeiramente a demarcação do surco de orientação cervical e proximal. Sempre vamos fazer a preparação antes da aplicação do dique de goma, para sabermos onde é a altura cervical exata, sem o problema de termos uma retração cervical com dique de goma e depois não sabemos determinar onde é o limite cervical da restauração. E por isso também vamos fazer a preparação para depois
de preparado a hacer la escolha del color antes da aplicação do líquido de goma, para que o diente se mantenha umedecido, senão vamos fazer uma escolha errada de color. Vamos fazer um desgaste bastante conservador, mantendo, né, seguindo a inclinação da cara correspondente, primeira inclinação, para depois fazer a segunda inclinação. Vamos fazer os surcos de orientação, para depois unirmos com a fresa um pouco inclinada, com angulação, para não termos, né, uma superfície muito ondulada. Então, vamos fazer a união de los surcos, e mirem, a diferença de coloração do substrato donde remanente, com as resinas compostas. E acá vamos tentar melhorar a estética final do paciente. O paciente é jovem, que também não podemos fazer câmbios muito grandes, né? Ficar tentando acertar a color, porque senão produz um desgaste muito grande de um paciente jovem. Então, mirem, o desgaste, na vista por incisal, na vista por vestibular, para depois escolhermos a color, trabalhamos com direct, né, impress direct, dentina 3, esmalte A2, e um pouco de translúcido. Então, depois de hecho a preparação, dique de goma com 2 grampos retratores, 212 RL, para exponermos a cervical e consigamos fazer a restauração de los 2 dientes ao mesmo tempo. Depois de hecho a aplicação do sistema adesivo, haciendo a aplicação da resina para dentina, para tentar mascarar o substrato oscurecido na região cervical, e vamos aplicar a dentina em toda a cara vestibular, para ter uma homogeneidade do substrato dental remanente, trabalhando com espátula, com pincel. É muito importante que tenha a mínima incorporação de borbojas na superfície do esmalte. Sendo aqui a aplicação do segundo incremento, já trabalhando com esmalte, vamos fazer uma caracterização em la incisal sem grande desgaste, haciendo a aplicação de uma resina opaca, uma resina translúcida. Com a ponta do explorador, hacemos um serrilhado para dar características de opacidade, e depois aplicamos uma resina translúcida para ter um pouco de translucidez e opacidade na incisal, uma maneira de fazermos uma caracterização sem o desgaste da borda incisal, para ser mais conservador. Então, fazendo a aplicação, trabalhando com a espátula, fotopolimerizando, os últimos incrementos de esmalte, trabalhando com espátula, pincel. Mirem, depois de hecho a carilha em lo incisivo central direito, vamos fazer seguindo as mesmas características do incisivo central esquerdo. Depois de aplicada a resina, e vamos começar a ser o acabado e polido. Então, mirem, um afastamento das encias para dar o perfil de emergência, remover o escalão na região cervical. Isso é muito importante quando vamos fazer carilhas de resina, quando vamos fazer classes quintas de abifração, classes quintas de restauração. Sempre temos que dar este tipo de acabado, perfil de emergência a 45 graus dentro do surco gengival, para remover os excessos de resina composta. Mirem, depois de o acabado, né, uma anatomia da lóbula de crescimento incisales, vestibular, dando acabado em los outros dentes, e a restauração, depois de a reparação, né, necessitando fazer a extensão da preparação em toda a cara vestibular do dente. Então, o resultado, um ajuste em protrusão, né, um resultado em protrusão, sempre vamos fazer lateralidade. É muito importante que vocês façam, né, toda a devolução das guias anterior e guia canino, e façam um ajuste oclusal muito importante. Isso é muito importante, que não tenha o toque, que tenha a desoclusão pelos caninos, para que proteja as restaurações que foram feitas. Isso tanto para restaurações diretas, quanto restaurações indiretas. E depois o paciente utilizou por mais 3 meses o aparato superior para mantenimento da posição dos dentes. Rafael, me gustaría hacer un intervalo pequeño aquí para contar una curiosidad a los que nos están asistiendo.
En 2007 entrevisté al doctor Rafael Mondelli, donde grabábamos una entrevista en un programa que se conocía en Brasil de la Conexión Médica, y tenemos al doctor Rafael Mondelli, nada más que nada menos, el día de hoy, con 55.478 visualizaciones a la entrevista hecha en 2007. Es un récord, 55.478 visualizaciones a la grabación que le hicimos en 2017. Es un récord, lo felicito, doctor. Usted es uno de los conferencistas que hemos tenido, que ha tenido este número extraordinario de visualizaciones. Todavía es actual su conferencia, la pueden asistir, está en nuestro canal de YouTube, les va a encantar y van a ver que se lo merece este número extraordinario. Doctor, lo felicito por ese número extraordinario que tiene en nuestro portal. E depois que você me falou da quantidade de pessoas que haviam assistido à conferência, fui mirar um pouco da conferência, quais eram os casos que tinha apresentado, né? Estava falando também de blanqueamento de equipos, e mirem que as considerações que eu he hecho em 2007 em relação à luz são as mesmas que faço até hoje, nos dias de hoje. Então, eu vou mostrar um caso que mostrei naquela época, agora com 11 anos de controle clínico. Graças, Moacir, por a oportunidade, pelo espaço, né, de poder demonstrar o que nós outros hacemos no departamento de dentística da Faculdade de Odontologia de Bauru. No se preocupe, profesor, que este vídeo que lo vamos a subir de aquí a unos años tendrá también 60.000, 50.000 visualizaciones, porque es increíble los casos y se aprende mucho. Esa es nuestra función, mostrar los casos con grandes profesores que se puedan aplicar en la clínica inmediatamente. Todo lo que usted nos ha dicho se puede aplicar ahorita, mañana, ya lo pueden aplicar. Más, doctor, en algunos casos que tenemos, nos llega a la clínica un niño o un joven con un pedacito de esmalte, un pedazo del diente. ¿Es posible tratar la fractura dental utilizando este fragmento de diente? Sim, com certeza. É lógico que você vai ter que fazer todo o diagnóstico da condição pulpar, da condição radicular, e o diagnóstico do fragmento, se o fragmento está se adaptando adequadamente, se é possível fazer a colagem do fragmento, ou se temos que dispensar o fragmento e trabalhar com a resina composta. Agora, mirem, psicologicamente para o paciente é muito melhor que você faça a colagem do fragmento, porque não teve uma perdida de um pedaço do dente. É lógico que você fazendo a colagem, você mantém a anatomia, as características de translucidez, opacidade do próprio dente. Agora, existem as técnicas, né, para nós outros fazermos a colagem do fragmento. E logo quando eu comecei a trabalhar, né, durante a universidade também, que hacíamos algumas colagens de fragmentos, trabalhávamos a princípio com a resina quimicamente ativada. E era muito crítico, porque você tinha que mesclar pasta base, catalisadora, e fazer o posicionamento do fragmento, e se posiciona errado, vai se pegar errado em lo remanente dental. E hoje, depois de los estudos, e que nós outros sabemos, né, mundialmente, que existe a possibilidade de conseguirmos uma adequada polimerização através das estruturas de esmalte de dentina, com o fotopolimerizador, né? Qual que é a cuidado? Tienes que dobrar o tempo de polimerização para compensar a perda de la energia de la luz que atravessa o esmalte, a dentina, para chegar na resina composta e fazer a colagem do fragmento. Tá? Então, este é um caso de uma linha onde adentrou na clínica com os dois fragmentos, uma vista incisal, este não tão comprometido, mas este é mais grande, ó. Uma fratura que não teve uma exposição pulpar, porque é por muita sorte da paciente. E temos que
acero na proteção com hidróxido de cálcio, número de vidro, conseguir um espaço em lo fragmento, acero na canaleta em lo fragmento, para ter espaço para acomodar o fragmento, porque, nestes casos, com mantenimento da condição pulpar, pacientes jovens, temos que fazer a proteção. Listo? Então, mirem, foi feito um pouco de hidróxido de cálcio, número de vidro. Mirem, quando, antes de fazer a canaleta, o fragmento não se adapta adequadamente. Vamos fazer uma canaleta com uma broca esférica internamente, não necessita remover toda a dentina, apenas um espaço para o material de proteção e um espaço para o material de cimentação. Aqui foi feito o ionômero de vidro e depois um pouco de hidróxido de cálcio, o ionômero de vidro. Grabado ácido. Neste caso, quando temos o fragmento, é diferente, porque quando você faz a restauração direta, quando não tem a presença do fragmento, tens que fazer o bisel antes da restauração definitiva. Quando temos o fragmento, daí não hacemos o bisel, senão você perde a adaptação do fragmento em lo remanente dental. Então, hacemos o grabado ácido em lo remanente, hacemos o grabado ácido em lo fragmento, vamos fazer a lavagem, aplicação do sistema adesivo e polimerização, tanto em lo fragmento quanto em lo remanente dental, para depois fazermos a fixação do fragmento. Então, preenchemos para ter excesso, para ter extravasamento em toda a margem, né, de la fractura. Geralmente me gusta para hacer a colagem. Escolha del color e trabalhar com a color para dentina opaca, porque depois nós vamos fazer uma canaleta na área da fractura para esconder a linha de fractura. Então, mirem, depois de hecho a cimentação, e acá levamos em posição, removemos os excessos e depois hacemos uma polimerização por 40 segundos em la cara vestibular e por 40 segundos em la cara palatina. E daí temos certeza que conseguimos uma polimerização adequada da resina para a colagem do fragmento. Podemos fazer a canaleta no mesmo dia ou podemos aguardar na semana para mirarmos se tem a necessidade. Aqui existe a necessidade. Vamos fazer uma canaleta com uma ponta diamantada esférica, como se fosse um duplo bisel, em lo remanente dental e lo fragmento, para depois fazer o grabado ácido, e daí trabalhamos novamente no primeiro incremento com uma resina, né, sistema adesivo, no primeiro incremento com uma resina para dentina, e depois uma resina para esmalte, para escondermos a linha de fractura. E o que é importante também, todo o acabado polido e o ajuste oclusal de los dentes que foram hecho la colagem del fragmento. Rafael, una de las cosas más importantes que tenemos cuando vamos a hacer el tratamiento, y que lo has dicho subliminarmente, es escoger el color de la manera correcta. ¿Cómo podemos seleccionar el color de la resina para imitar el diente natural? Eso es fundamental, eso es vital para el suceso de una restauración. Miren, primeiramente, é importante que nós conhecemos as características de translucidez, de opacidade, que o cirurgiano tenha o conhecimento do material restaurador que está trabalhando, tá certo? Para que consiga obter os melhores resultados, obter êxito em los tratamentos. Então, nós que somos professores, realmente, em nossa clínica, temos vários tipos de resina composta, várias marcas, e acabamos trabalhando com várias. Agora, o cirurgião dentista, geralmente, ele tem um kit mais complexo para as restaurações mais complexas e um kit mais pequeno, mais compacto, para as restaurações de menor necessidade estética de caracterização. Agora, a escolha do color, geralmente, como vamos fazer? Primeiramente, com a escala Vita, né? É importante que vamos treinando a visão
para escolher, eu creio que é a A1, a 2, a B1 ou B2, e chequeia se é com a escala Vita, aquela color, e depois podemos aplicar pequenos incrementos de la resina compuesta en la estrutura dental antes de la aplicación de lo líquido de goma para que não tenha uma desidratação. Hacemos a polimerização e miramos se as colores estão adequadas, como hacemos a escolha de color. Então, é importante sabermos qual o grado de opacidade. Então, né, a opacidade, toda a luz incidente vai ser totalmente absorvida. Então, depende da opacidade. Então, existe uma opacidade 100%, existe a translucidez, que no corpo, quando temos a luz incidente, permite a passagem parcial da luz. E essa composição, em termos de dentina, esmalte, opacidade da dentina, translucidez do esmalte, que nos dão as características de color, de translucidez, de opacidade da estrutura dental. Lembrando que o esmalte apresenta uma quantidade de 70% de translucidez e a dentina 30% de translucidez somente. É lógico que a composição de los dientes, a quantidade de dentina, a quantidade de esmalte te dá as características de color. Por exemplo, na região cervical, nós temos uma área um pouco mais opaca, realmente um grado mais escuro. Por quê? Tem maior quantidade de dentina e menor quantidade de espessor de esmalte. Aqui, o centro do dente é a coloração normal, e quando vamos para a incisal, podemos ter o halo opaco, os mamelones de desenvolvimento e áreas de translucidez. E quando vamos ter uma fratura, uma restauração, temos que ter isto em mente. As características de espessor de dentina, de esmalte, e utilizarmos as resinas específicas para dentina e para esmalte, para conseguirmos obter resultados satisfatórios. Então, mirem um caso de cierre de diastemas, onde foi feita a escolha de color. Este caso foi feito pela Cassiana Scott. É uma aluna de doutoramento e vai ser a defesa do doutoramento na próxima quinta-feira. Jueves. E esta tica é uma estudante da faculdade que foi feito o cierre de diastemas e não estava contente com as restaurações de resina composta, né? Então, foi feito todo um planejamento para ser o câmbio das restaurações, uma remodelação, né, muito interessante e com resultado estético muito importante. E mirem a importância de chequearmos as guias de desoclusão. É muito importante para que tenhamos a prevenção das restaurações realizadas, tanto de resina quanto de porcelana, que você restabeleça ou mantenha, né, as guias de protrusão e guias de lateralidade. Senão vai ter um desgaste muito acentuado. E aqui é importante, por que temos que fazer a escolha de la color com o dente úmido? Por quê? Se tem um dente que está seco ou com média umidade, ele vai se tornar mais claro e mais opaco. E acá com maior grado de translucidez. Então, realmente, quando hacemos uma restauração, se a color do dente se queda exatamente como a color de los dientes, geralmente a resina vai se quedar mais branca, mais clara. Então, realmente, quando está com líquido de goma, que hacemos a restauração de resina, geralmente as restaurações se quedam um pouco mais oscuras. E quando o diente apresenta a reidratação, a resina chega na color desejada. E aqui é um caso que foi com as placas, né, para proporção áurea, que nós outros fabricamos no Instituto Mondelli de Odontologia. Aqui foi feito um DSD, um desenho digital do sorriso, para termos uma ideia de como iria se quedar o resultado final. E este é o livro do meu padre, do Departamento de Estética e Cosmética, a segunda edição, que foi lançada em 2019, eu creio, 2018.
que é o relançamento da estética e cosmética, que tem todos os princípios de proporção aura, de proporção de los dentes, face, etc. Para quem hace cirurgia, ortognática, ortodôncia, reabilitação, próteses totales, é muito importante para que nós tenhamos uma ideia de onde partir, iniciar o tratamento de acordo, né, com as proporções áureas, proporção estética de anchura, a altura de los dientes, de acordo com a face do paciente. E aqui, miren, escolhe a color com a escala Vita, e depois vamos fazer uma aplicação, ó, de esmalte A1, dentina 12, um trans 30, que é o que foi feito acá, ó, aplicação de pequenos incrementos, la dentina em la região cervical, que é mais opaca, o esmalte no centro do dente e a resina translúcida em la região incisal. Então, desta maneira, hacemos a aplicação de pequenos incrementos, hacemos a polimerização, para mirarmos se está a coloração adequada ou não. Esta é a maneira mais fácil de fazer a escolha de color, e às vezes podemos errar e ter que fazer uma reparação da restauração. E neste caso, vamos fazer a remoção de toda a resina antiga e trabalhando com LED violeta também, acá, uma luz negra, ó, para mirarmos se tem algum resto de resina que não foi removida de forma adequada. Daí, a grade de Levan, né, com a grade em resina acrílica já pré-fabricada, ó. Então, com a anchura do incisivo central, fazendo o planejamento para 9 milímetros de anchura, né? E aqui, todo o encerado de diagnóstico, para depois fazermos a adaptação da matriz palatina, né? Na vista aproximada, depois de hecho, a aplicação de lodique de goma, trabalhando aqui com gomas de ortodôncia para fazer o afastamento das encias, gravado ácido dos 12 incisivos centrais por 30 segundos, foi trabalhado com Excite F, da Ivoclar Vadente. Aqui trabalhamos também com a resina Impress Direct, então, sendo o gravado ácido, aplicação do sistema adesivo. E esta é uma técnica interessante, onde foi trabalhado com uma matriz para dente posterior, a Unimatrix da TDV, para dar o perfil de emergência no contorno proximal. Então, fazendo a cara palatina, trabalhando com esta matriz, para já determinarmos a anatomia, a futura anatomia dos dentes. Mirem, o perfil de emergência, espaço para acomodação das papilas, ponto de contato, para fazermos toda a caracterização depois e aplicação da resina. Então, depois de hecho, com a resina translúcida, o batente palatino, o perfil de emergência, a anatomia proximal, a característica proximal, trabalhamos com a resina paradentina, e aqui trabalhando com a ponta do explorador para ser o serrilhado. Para depois, teremos espaço para aplicar uma resina translúcida, onde foi hecho o serrilhado, para termos opacidade e translucidez. E depois a resina de esmalte, recobrindo toda a caracterização intrínseca que foi hecha. Então, mirem, trabalhando com espátula, trabalhando com pincel, e aqui depois de hecho a aplicação da resina em los 12 incisivos centrais. Então, mirem que caso muito interessante, muito bem hecho, um cuidado muito grande na aplicação, no contorno, né, das restaurações, para que tenhamos os pontos de contato na região adequada, para que tenhamos perfil de emergência, espaço para acomodação das papilas, que não tenha escalão na região cervical, facilitando a higienização, para que não tenhamos inflamação das encias. Então, isto é importante para o mantenimento de nossas restaurações. Mirem o resultado imediato, depois de hecho a reanatomização do central e do lateral, dos laterais, daí dando o acabado, perfil de emergência, removendo os escalões e na cervical, aqui trabalhando com uma broca multilaminada, primeiro de 12 lâminas, que tem maior
desgaste, maior capacidade de corte, né, mais rugoso, e depois uma de 30 lâminas para termos uma lisura mais grande da resina composta. Haciendo a demarcação, né, anatomia primária com rojo, anatomia secundária com azul. Então, isso é importante para termos, né, uma anatomia de flexião da luz, área de sombra, né, os lóbulos de desenvolvimento, área serrilhada incisal. Mirem o cuidado com o acabado e polido de las restaurações. E este é o resultado imediato. Então, o mesmo que se sucede com as carilhas de porcelana, temos que fazer acá, né, os lobos de desenvolvimento, para que a cara vestibular não fique plana, e vai refletir a luz de maneira inadequada. E daí fica muito perceptível que os dentes apresentam na restauração. Então, chequeando as lateralidades, protrusão, acá, a sorrisa final do paciente, muito contenta com o resultado final obtido, e nós outros também, né, com o trabalho da estudante de doutoramento. E é isso que nós outros hacemos, né, nos cursos de maestria, doutoramento, de especialidade, né, a orientação e o ensinamento para que os estudantes tenham êxito em las restaurações estéticas. Oi, Rafael, ya mira que hemos visto los tratamientos ortodónticos, las carillas de porcelana, de resina directa, el cierre de reatema con resinas compuestas. ¿Cómo puedes escoger el mejor tratamiento en estos casos? ¿Cuál es el mejor tratamiento? Bien, tengo más dos casos para mostrar para ustedes. Um caso que foi hecho um tratamento integrado desta tica muito linda, Patrícia, que é estudante de nós outros, onde foi hecho, primeiramente, um tratamento de ortodôncia para posicionamento de los dentes, melhor posicionamento de los dentes em lo arco, blanqueamento e depois uma reanatomização com resina composta. Então, é um caso muito interessante porque é um tratamento integrado. Mirem a sorrisa do paciente, né? Alguns diastemas, e lógico que comprometendo a harmonia de sorriso de uma tica muito bela como esta. Mirem, uma vista do sorriso frontal, uma vista lateral, e uma vista frontal da paciente sorrindo. Então, é lógico que temos muitas coisas para melhorar. Coloração do canino, de los dientes, melhor posicionamento. Isso é importante, que quando temos diastemas múltiplos, uma discrepância dental-alveolar, que o dentista, o cirurgiano, você vai trabalhar em conjunto com o ortodoncista, que peça para distribuir os espaços em maior número de dentes, para que acresça resina em la mesial e distal de maior número de dentes, que o resultado vai se quedar mais estético. Certo? Não adianta você cerrar o diastema, que nem está acá, aqui não está cerrado, mas cerrar o diastema acá, os incisivos centrais, e depois acrescer resina somente em lateral. Vai ficar totalmente fora de proporção. Então, muitas vezes, necessitamos fazer um tratamento integrado. Ortodôncia, periodôncia, blanqueamento e restaurações estéticas. E aqui, neste caso, foi feito primeiramente com resina composta. Então, a adaptação do aparato de ortodôncia para fazer na ortodôncia uma melhor distribuição dos espaços, posicionamento de los dentes em lo arco de melhor maneira. Mirem, na grade de Levin, né, determinando qual que seria a proporção de los dentes. Aqui, continuando o tratamento de ortodôncia. Aqui, a nova proporção através da movimentação de los dentes, uma proporção de 8,5 de anchura com a altura, e vai ser feito também uma gengivoplastia, neste caso, mirem, finalizando o tratamento de ortodôncia, sendo a gengivoplastia. Então, mirem que são tratamentos que, às vezes, te demandam um tempo bastante grande de acompanhamento para que tenhamos êxito no tratamento final. Então, a incisão, vamos fazer a remoção, também do freno labial,
Lo inferior foi hecho a remoção do tratamento de ortodôncia, do aparato de ortodôncia, haciendo também uma gengivoplastia, la incisión, né, de las encías para depois a remoção, e aqui também um cimento cirúrgico. Depois de maturação de los tejidos, mirem que ainda necessitava de uma finalização do tratamento de ortodôncia que foi hecho com o Invisalign, então, um sorriso da paciente, e antes de finalizar, foi hecho o blanqueamento. Então, foi hecho um gravado ácido, REL de 35%, ativação com a fonte de luz híbrida da DMC, REL, laser peroxide a 35%, né? E o blanqueamento em uma sessão de atendimento. Então, isto que é uma característica importante do blanqueamento na oficina, com a equipe de luz, que você consegue um resultado estético rápido de blanqueamento, e, se o blanqueamento hoje, pode começar a restauração na próxima semana, aguardando a liberação do oxígeno e a estabilização do color. E aqui depois foi feita a utilização do Invisalign para finalizar a posição de los dientes, para ficar mais estético, mais favorável à aplicação da resina. Mirem, depois do novo posicionamento, mirem a quantidade de espaços para aplicarmos a resina, para que não se quede com um dente muito ancho. Então, a distribuição no maior número de dientes para ser a aplicação da resina na cara vestibular, na cara mesial, na face vestibular, na face mesial e face distal. Aqui a grade Levan, fazendo a reanatomização, mirem, depois de reanatomizado, aqui a proporção obtenida depois de la reanatomização, aqui com a grade de Levan, e a sorrisa final do paciente. Mirem o aspecto da sorrisa lateral esquerda e direita, e a face frontal do paciente, como era, como se quedou. E acá, com 1 ano de acompanhamento clínico. Então, dependendo da idade do paciente, Moacir, às vezes podemos fazer a primeira opção com resina composta direta, certo? Agora, a resina composta ao longo do tempo necessita de reparo, necessita de câmbio. É como este último caso. Este caso apresentei também em 2007, que havia feito este caso, né? E agora vou reapresentar novamente, porque é um caso que tinha laterais conoides, um espaço grande, e este é um erro que se sucede, muitas vezes, quando temos lateral conoide, o cirurgiano acrescenta resina somente no lateral. E às vezes o lateral se queda com uma anchura mais grande que os incisivos centrais. Perdeu toda a proporção de anchura e largura de los dentes. E a estética se queda muito mala. E este caso é um caso que eu orientei, feito junto com Gregory Sozias, da República Dominicana, onde nós outros também temos um curso de especialidade em La Pucamama, né, de dentística operatória, fazendo a escolha do color. No primeiro dia, mirem o posicionamento de los laterais, a paciente não queria ser tratamento de ortodôncia. E aqui era um posicionamento que não estava favorável, e nós outros fazemos lá a opção de fazer um desgaste compensatório, com a ponta diamantada e reanatomização com resina composta. Foi feito o blanqueamento em uma sessão de atendimento, tá certo? E esta é a vantagem. Por quê? Este caso, nós outros resolvemos em 3 citas. Uma para ser planejamento e blanqueamento, a segunda para reanatomizar depois de 1 semana, e depois de 2 dias, a terceira cita para dar acabado e polido. E vocês vão ver o acompanhamento até 11 anos. Então, mirem, foi feito o blanqueamento com laser peroxide a 35% e whitening laser da DMC, uma luz híbrida para ser blanqueamento de boca toda ao mesmo tempo. Arco superior e inferior. Depois de 1 semana, vamos fazer o planejamento. Aqui foi feito todo sem o encerado inicial, foi feito direto com resina composta, com a
um compasso de proporção áurea para chequear a proporção que vai ser estabelecida. Foi hecho um desgaste da cervical, um desgaste do incisivo em la cara vestibular. Mirem, o desgaste posicionando o lateral, mas em locador vestibular de lo central e do incisivo lateral. Para depois nós outros fazermos a reanatomização. Acá foi hecho um desgaste desse incisivo central, e para que não se quede com uma anchura muito grande, nós vamos acrescer resina em la distal de los incisivos centrais. Então, jorro de óxido de alumínio, gravado ácido, sistema adesivo, e acá estou aumentando a anchura do incisivo central para depois fazer a reanatomização de los incisivos laterais. Então, trabalhamos acá em los centrales, la distal, e a transformação de lateral conoide na forma de los laterais conoides. La grade, la proporção estabelecida de 9 milímetros para a anchura de los incisivos centrales. Mirem como era a sorrisa do paciente, como se quedou depois de la blanqueamento e reanatomização. A sorrisa esquerda do paciente, antes e depois, e acá, antes e depois, como era, como se quedou. Isso em 3 citas. A primeira cita para ser planejamento e blanqueamento, a segunda cita depois de uma semana para ser a reanatomização, e depois de 2, 3 dias, acabar e polido final. Mire, o acompanhamento de 5 anos, daí a ser um tratamento de ortodôncia. Mire a sorrisa do paciente, inicial, final, 2 anos, 5 anos, e depois 11 anos de acompanhamento. E acá, algumas características, né? A paciente, né, apresenta alguma perda de anatomia, alguma pigmentação, algum desgaste da resina. Quando hacemos uma avaliação da protrusão, está buena, lateralidade direita está buena, lateralidade esquerda está faltando, né, o restabelecimento da lateralidade, porque houve um desgaste acentuado no canino inferior. E daí, quando chamamos a paciente para cambiar as restaurações, que necessitava ser um câmbio, depois de 11 anos, eu creio que é um resultado muito interessante. Este caso, nós outros trabalhamos com a resina Streck X da Dentsply, se apresentava ainda com fluorescência, e o primeiro que vamos fazer é um retratamento depois de 11 anos de blanqueamento. Então, foi feito o retratamento com gel a 35%, fazendo a ativação com a luz híbrida, e acá complementando a cervical, que estava um pouco mais pigmentada, para ter um blanqueamento mais homogêneo de las coroas de los dentes. Dessensibilizante, o resultado imediato, depois de hecho o blanqueamento. Depois de hecho o branqueamento, a paciente quis cambiar as restaurações por carilhas, lâminas de porcelana e fragmentos de porcelana. Então, mirem, as resinas antigas, trabalhando com a luz negra com LED violeta, para facilitar a remoção do resto das resinas compostas. Mirem que volvemos lá, no caso inicial, depois da remoção das resinas compostas, foi feita uma moldagem para obtenção de 2 fragmentos e 2 lâminas, né, de porcelana ou carilhas de porcelana, para conseguirmos um resultado estético. Agora, qual que é o problema dos fragmentos? É a adaptação, posição e adaptação com a estrutura dental. Então, mirem, depois de hecho a cimentação das carilhas e dos fragmentos, mirem a interface como se queda visível. E depois de hecho, o acabado e polido, ainda a interface se queda um pouco visível. Então, é um procedimento muito crítico de se fazer quando trabalhamos com fragmentos de porcelana. Mas mirem o resultado final, do caso, em la proporção estabelecida inicialmente e na vista final acá da sorrisa do paciente depois de 11 anos. Então, nestas
nestas situações, saúde, Daniela, tudo bem? Nestas situações, miren, empezou-se a princípio com a resina composta, uma paciente jovem, e depois de 11 anos que teve que fazer o câmbio das restaurações, fizemos a opção por uma porcelana. Então, isto é importante porque o custo é mais grande quando trabalhamos com restaurações indiretas. A vantagem é que tem um comportamento clínico melhor, um tempo de vida útil na cavidade bucal mais grande, né, desse tipo de tratamento. E daí depende da escolha do paciente. É lógico que a porcelana, a estabilidade de color, a estabilidade em termos de desgaste é muito melhor do que de la resina composta. Rafael, tu has sido fantástico esta noche. Hemos tratado de casos espectaculares que realmente van a ayudar muchísimo a todos los dentistas de América Latina a llegar a un tratamiento mucho más estético y con seguridad, con mucha más seguridad para realizar el tratamiento. Rafael, antes de terminar, una de las cosas más importantes que hay es promover la enseñanza, promover cómo saber para aumentar nuestros conocimientos. Y es esencial que todo esto sea realizado para que tengamos éxito en nuestra vida clínica. Yo quería que ahora, por favor, me contaras un poco a todos sobre tus cursos de especialidad, actualización y mini residencia en dentística que tú ministras en la Facultad de Odontología de Bauru, de la Universidad de San Paulo, que lo coordena José hace muchos años. Quería, por favor, que hablaras un poco sobre esto. Bom, na realidade, nós outros temos cursos, né, de atualização, especialização, aperfeiçoamento dentro da universidade, em convênio com a FUNBEU, a Fundação Bauruense de Estudos Odontológicos. Poderia projetar, colocar na tela? E acá temos o endereço da fundação, o site. Então, acá temos cursos de atualização, especialização, mini residência. Na semana passada, nós outros finalizamos um curso à distância de laser terapia. Eu acho que é um assunto muito interessante, principalmente os profissionais da América Latina, da América do Sul, não têm um conhecimento muito grande, não utilizam com segurança ou não tem o conhecimento, e é um curso introdutório para podermos utilizar a laser terapia. Vamos abri-lo outro novamente, um curso EAD à distância, provavelmente agora em novembro, o próximo curso de laser terapia, que eu ministro junto com Carla Adamante e professor Paulo Santos, tá bem? E acá no site da fundação tem toda a programação dos cursos, não só de dentística, mas de endodôncia, próteses, odontopediatria, todos os cursos que a FUNBEU proporciona. E temos também alguns cursos também de especialidade, de vários cursos de estética, de ortodôncia, no Instituto Mondelli, que tem o endereço aí na tela, institutomondelli.com, tem também o WhatsApp, que vocês podem adentrar em contato, se querem vir estudar com nós outros em Bauru, no Instituto Mondelli, e algumas fotografias dos cursos de mini-residência. O curso de mini-residência é muito interessante, porque nós outros concentramos toda a informação em 2 semanas. Uma semana de restaurações diretas e uma semana de restaurações indiretas. Esses são alguns grupos que vêm com nós outros pela República Dominicana, alguns outros profissionais de Peru, de Paraguai, que já fizeram mini-residência com nós outros. E na mini-residência, nós outros, né, proporcionamos em lo laboratório, em la sala de aula, e nós outros disponibilizamos todas as maquetes, os dientes, os materiais de consumo para ser a mini-residência. Provavelmente a próxima, em julho de 2021, sei lá, né, o Covid nos permitir. Então, por exemplo, são classes, uma semana concentrada, onde
vamos dar as classes de restaurações de dentes anteriores, posteriores, cierre de diastema e lateral conoide, restauração de dentes fracturados, carilhas estéticas diretas e blanqueamento de dentes pulpados. Damos as charlas teóricas e imediatamente vamos para o laboratório a ser a parte prática. Então, mirem que conseguimos concentrar uma grande quantidade de informação em uma semana, não só teórica, mas principalmente na prática. Tá certo? Então, daí vamos a ser restaurações de classe 3, 4, quinta, restaurações de classe 1 e 2, cierre de diastema e lateral conoide, restauração de dente fraturado, colarre de fragmento e carilhas de resinas diretas. Então, é um treinamento muito interessante. E também temos a mini residência de procedimentos indiretos, que geralmente hacemos numa semana seguinte. Então, 2 semanas consecutivas, né, onde vamos dar a reconstrução de dentes despulpados com pernos estéticos, desenho digital de la sorrisa, restaurações parciais em lei de porcelana, técnicas de moldeio e cimentação, carilhas e lâminas de porcelana e coronas totales puras de porcelana. E onde vamos fazer reconstrução com pernos estéticos, esses manequins que nós outros utilizamos têm toda essa possibilidade, dentes com condutos, laterais conoides, cierre de diastemas, e aqui vamos fazer preparação de carilhas e também temos as peças protéticas para fazer a cimentação de carilhas, de onlay, de coronas totales, hacer preparação, mocap com resina bisacrílica. E acá, o laboratório de dentística da universidade, aqui, né, durante uma charla teórica, na aula prática, aqui um curso que foi dado na mini residência ou na aula, na charla do Instituto Mondelli de Odontologia. Este é o coordenador da República Dominicana, professor Eric Nunes, muito amigo, grande amigo de nós outros, que temos as parcerias. Aqui algumas turmas que já se quedaram com nós outros para ser o curso de mini residência. Mirem essa turma aqui grande, que nós outros tivemos. Aqui, mais uma vez, meu telefone, mais 5514-98156-4686. Aqui o telefone da fundação, pode adentrar pelo site também, fazer a inscrição também online. E aqui, por último, o curso de especialidade em La Pucamama, em Santiago de los Caballeros, na República Dominicana. E aqui, ó, a turma, a primeira turma, aqui as coordenadoras, a Melissa, a Estrela, o professor Eduardo, este era o antigo coordenador, esqueci o nome agora, muito amigo de nós outros, muito querido, Omar, professor Omar, e aqui algumas aulas práticas, alguma demonstração, também a parte de fotografia que nós outros aplicamos, e estes eram meus filhos, quando eram mais pequenos. Moacir, gracias. No, fantástico, fantástico, Rafael. Sabes, antes de terminar, me gustaría llamar a todos los que están asistiendo para que nos vean el próximo martes con el tema laminados y carillas cerámicas, la situación actual, una entrevista con 2 hermanos, el Pablo Palmieri y Alejandro Palmieri, que van a hablar sobre ese tema que está muy actual, las carillas cerámicas y no más sobre resinas. Un tema muy interesante, ahí los esperamos el próximo martes, ¿no? Invitarlos a que participen siempre con nosotros, que asistan a nuestras conferencias, las pueden ver en YouTube. Visita nuestro canal de YouTube y suscríbete. Puedes suscribirte simplemente tomando con tu cámara a nuestro QR Code o digitando nuestro enderezo de YouTube, y te agradeceríamos que te suscribieras, y así vas a recibir toda la información siempre al instante. Síguenos también en Instagram, @Moacir Menéndez. Es siempre bueno que siempre te llegan las noticias más rápidamente. Aquí están todas mis medias sociales que las pueden consultar, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, Twitter, SlideShare, y mi email
slide de share es algo que muy interesante. Yo tengo publicado paso a paso de preparos dentarios para coronas, para facetas, para laminados y todo eso. Y ahí estamos en 20,000 visualizaciones más o menos en cada una de ellas. Es muy interesante. Quiero también comunicarles, pues invitarlos al precongreso dental del IOE 2020, que será realizado este viernes. Es un congreso online. Aquí está la dirección, www.odontólogos.mx sites/IOE. A través de esta dirección se pueden inscribir. Van a tener aquí la presentación del doctor José Marianano de España, el doctor Yuri Turanza de Argentina, el doctor Amílcar Rocha Aguila de Bolivia, Álvaro García y el doctor Jorge Galante. Los invitamos entonces este viernes a este congreso virtual de la Academia Internacional de Odontología Integral. Será buenísimo, los esperamos, inscríbanse, es barato, $30 por persona, si se inscribe 2, es a $25 cada uno. Suscríbanse también en la revista Dental Tribune Latinoamérica, es una revista virtual y una revista que era impresa, ahora está cada vez más virtual por causa de la pandemia. Suscríbete en esta dirección que ves aquí, patreon.com, DT Latinoamérica, y participa. Esta revista no puede acabar, que es una revista que nos trae siempre la información más actualizada del mundo dental. Sigue también en Facebook, facebook.com, Dental Tribune Latinoamérica. ¿Ok? Te esperamos entonces que contribuyas y no dejes que esta revista desaparezca. Energía positiva, así es. Queremos que todos sientan esta energía que le queremos transmitir a ustedes. Doctor Rafael, me gustaría muchísimo que dijera sus consideraciones finales ahora para ya encerrarnos aquí nuestra transmisión de la noche de hoy. No, sí, primeiramente, em nome do Departamento de Dentística e Operatória da Universidade de São Paulo, agradecer a oportunidade de nos demonstrar algo, né, alguns casos do que nós outros hacemos. Eu tentei escolher alguns casos para contribuir com o conhecimento dos cirujanos dentistas e agradecer, né, toda a sua energia positiva, toda a sua energia que é passada toda semana com esse trabalho magnífico, né, de dar uma oportunidade para vários dictantes poder falar e mostrar o que se hace, né, no dia a dia da clínica, com dicas clínicas, né, para tentarmos ter restaurações buenas, estéticas, que se mantenham na cavidade por o maior tempo possível e para que não tenhamos necessidade constante de fazer o cambio das restaurações. Isto é muito importante. E os materiais, né, a resina composta, as cerâmicas estão muito desenvolvidas hoje e a qualidade dos materiais é muito boa, né? E desde que o cirurgião dentista trabalhe de forma adequada para que tenha êxito em las restaurações. Então, muitas graças, estou à disposição. Tienes meu contato, meu e-mail. Se tem alguma dúvida, podem adentrar e perguntar quando quiserem. Moacir, graças pela oportunidade mais uma vez. És um grande amigo, já temos algumas peleas quando estava em blanqueamento, lembra-se do blanqueamento? Sí, ¿te acuerdas de eso? Eso en 2017, discutíamos la posibilidad, ¿verdad? Sí. Sim, são debates muito importantes que fazem o nosso crescimento a partir do momento que você sabe da opinião dos outros, qual que é a filosofia, né? E nós outros no departamento realmente não somos os primeiros a utilizar, nem os últimos. E vocês na oficina, eu creio que é o mesmo. Não podem, né, ser os primeiros a utilizarem determinado material, porque nem sempre o material te dá os resultados que o fabricante te promete. Então, por isso que é importante
hacer los cursos, saber cuáles son las características de los materiales para que usted no tenga, por exemplo, né, que absorver tudo que o representante da empresa odontológica quer vender para vocês, e dizendo que esse material é melhor do que outro, esse é melhor. Se vocês forem mirar, todo que vão adentrar vão dizer que seu material é melhor do que o outro fabricante. Bueno, Rafael, sí, ha sido una satisfacción enorme, ha sido muy productiva esta noche, creo que todos han gustado las observaciones, los comentarios que puse aquí, todos te felicitando, como excelente conferencia, excelente profesor, gran conferencia, realmente sí, ha sido una experiencia inigualable esta noche. Te quiero agradecer nuevamente por todo este sacrificio de haber venido aquí a participar con nosotros y llevarle ese conocimiento a nuestro grupo de energía positiva. Te mando un fuerte abrazo a la distancia, mi hermano, y espero verte luego en algún congreso, en algún espacio virtualmente, y realmente darnos aquel abrazo que hace mucho tiempo no nos vemos. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos el próximo martes a las 8 de la noche. Gracias, Rafael. Gracias a todos. Y así terminamos más esta noche con la fantástica